São Miguel dos Campos, Alagoas, né? Uma cidade aqui vizinha da nossa capital, Maceió, ok? Gente, ela comentou algo no vídeo que ela postou hoje pela manhã e olha só, vou tentar ver se eu consigo aqui mostrar para vocês a situação de como é que está a nossa pia. Olha aqui, lotada, tá vendo? Não sei se está dando para vocês verem aí, eu tô tentando mostrar aqui a situação de como está a nossa pia, ok? Olha, topada de prato, certo? E eu vou tentar, gente, amenizar aqui. Vamos aí, pessoal. Lavando aqui esse pratinho, tá certo? Prato de bom gosto. E aí ela nos designou para essa tarefa. E como eu estava falando, pessoal, a gente somos companheiros, é nessas horas que a gente também temos que estar próximos, tá certo? Ajudando a nossa esposa, tentando fazer o nosso melhor, ok? E a gente aqui, pela misericórdia de Deus, a gente tenta fazer o que pode. Hoje nós estamos aqui no feriado, uma situação política do estado de Alagoas, a gente está aqui em São Miguel, como eu disse no início do vídeo. Uma cidade aqui, bem próxima da Barra de São Miguel, da capital Maceió, próximo também de Coruripe, um local aqui próximo de praias. E como a minha esposa falou aí no vídeo anterior, eu creio que se Deus assim nos der condições, futuramente nós vamos estar mostrando para vocês alguma coisa dessa região nossa, para vocês verem. Que coisa linda, gente. É algo maravilhoso aqui, espetacular. Para aqueles que quiserem nos fazer uma visita, vir ver aqui a região. É algo tremendo. Alagoas está de braços abertos, esperando por vocês. Tem aqui hotéis, locais, pousadas agradáveis aí que vocês podem se hospedarem. Passarem dias aí inesquecíveis que vai ficar na história de vocês, vai ficar e lembrando aí com certeza da vida. Porque é muito linda aqui a região, muito linda. Eu acredito que no Brasil é um dos locais mais frequentados por turistas, né? Tanto do nosso país como da Europa e regiões aí, países aí mais próximos, né? Argentina, Uruguai, Bolívia, muita gente que vem pra cá visitar e quando chega aqui se encanta com as nossas belezas, ok? Região linda, maravilhosa. Como eu estava falando, pessoal, a minha bênção, ela não está muito bem no momento, está meio disposta. Eu passou essa molezinha, essa tarefazinha pra gente fazer aqui. E a gente já deu continuidade aí no início do vídeo e estamos aqui dando prosseguimento. Certo? Ela tá lá embaixo na lojinha com o meu menino, Samuel. E a gente estamos aqui nessa peleja aqui santa, viu? E daqui a pouco, se Deus quiser e ele vai, a gente vai terminar aqui essa tarefinha. Daqui a pouco começar aí a ajudar ela a fazer a janta. É provável que a gente monte alguma coisa aí pra você. Tá certo aí, pessoal? Nos acompanha aí, em nome de Jesus. Aí, pessoal, chegou ela. Chegou só. Estava ali embaixo na loja e chegou agora. Eu tô terminando aqui. O prato que a gente tá vendo no início, a gente quase quebra o pão. E a casa toda escura, muito fechada. Não abre nem a porta. Eu nem olhei pra isso, eu nem vi esse detalhe. Eu não sei o que ele viu, não entendo porque me...
pessoal também. Uma caixeirinha. É R$10. São 3 quilos aqui também. Uma caixinha. Essa caixinha boa. A medida. A panela já tá aqui. E nós vamos dar início. Vamos colocar aquela caixinha no fogo aqui, né? Aí, abençoados. Aí eu coloquei nessa panela, mas ficou pequeno. Aí colocamos nessa panela maior. Certo? Vou colocar no fogo essa benção. Meu Deus, tá um peso abençoado. É, mas vou colocar na parte de trás, viu, nega? Acho que o fogo é mais potente. Canta aí, pastor, também. Foguinho ligado. Olha a qualidade da macaxeira, gente. A macaxeira é muito boa, viu? Dá um cafezinho com ovos. Ou tomar café, gente, com macaxeira e ovos. E um cafezinho, é claro, né? Gente, não adianta eu comer de manhã uma coisinha leve, porque eu não dou conta, gente. Tem que comer logo cedo uma coisinha bem nutrida, assim, a sustância. Senão eu não dou conta não, gente. Não existe isso não, tá? Aí lá, umas horinhas, depois de um cafezinho desse aqui, ó, não como muito não, gente, é pouquinho, mas tem de comer. Aí eu faço uma bela vitamina de banana e como também. Vou cortar já por cima agora pra ver como é que ele tá. As bananinhas estão ali. Olha só, gente, vamos ver como é que tá. A cara dele. Quem gosta de mamão, gente? Gente, eu gosto de mamão e preciso comer mamão. É, gente, não tá muito bonito não. Mas, tem que comer assim mesmo, gente. Minha cama tá um ninho, vou arrumar, vou tirar essas francas que tá suja, vou colocar essas. Aqui tem um presente, gente. Pode imaginar que presente é esse, né, gente? Ó, sabe que presente é esse? Roupa suja que o Samuel trouxe. Mas esse presente não vai ser pra mim sozinha não, gente. Ele vai levar comigo. Já ajeitei, gente, esse mamão. Eu provei um pedaço da noite, eu dormi. Tá gostosinho, tá doce. Aí agora eu vou colocar no congelador. Colocar no congelador, pra fazer vitamina, já está congeladinho. Aí, gente, ó, aparentemente, você não vê sujo aqui, mas elas estão bastante sujas, viu? Só vai ver suja quando você passar o sabão aqui. Ó, você olha assim, você não vê sujo. Cada cor, né? Mas, quando eu tiro aquelas duas branquinhas que eu botei agora, meu Deus do céu, gente, não passa nem 5 dias aquelas duas franhas, elas estão horrorosas. De sujo. E engraçado que essa aqui não é suja. Não tá parecendo que tá suja. Mas tá, viu, gente? Tá bastante. Caminha está limpinha, gente. Gente, quando eu terminar todo o meu quarto aqui na parte de cima, eu vou comprar uma boneca pra mim, bem bonita, e um urso. Gente, isso que eu tenho de gostar de boneca e de ursos, gente, não foi falta de boneca não, gente, porque na minha criança, quando eu era criança, quando eu era pequena, gente, eu sempre tive bonecas, sempre tive boneca. Nunca vivi sem boneca, gente. Minha mãe sempre comprava boneca pra mim. Mas, gente, ó, tá bem velhinho, mas eu gosto. Quando a Nayara era pequena, gente, eu comprava bonecas pra Nayara e eu é quem cuidava das bonecas da Nayara, gente. Gente, eu não sei qual é o problema. Se alguém souber, me diz aí, porque, gente, eu gosto de boneca. Eu gosto de ursos. Gente, eu gosto de cores. Eu gosto de flores. Gente, eu sou muito infantil. Eu gosto de boneca, mas eu não tenho boneca na minha casa, gente. Eu não tenho. Porque os meus filhos de mãe, boneca, a senhora vai com boneca. Mas, gente, eu gosto, sabe? Se dependesse de mim, eu tinha mesmo. Mas se depende de mim, que eu sou maior de idade, gente. Mas eu é que cuidava das bonecas da Nayara. Eu arrumava as bonecas da Nayara. Eu dava banho, eu trocava de roupa, eu lavava. E, gente, aquilo me fazia muito bem. Eu não entendo o porquê. Mas não foi, gente, falta de bonecas. Não foi. Eu sempre tive boneca. Minha infância foi uma infância, gente, maravilhosa. Se alguém souber, me diz, porque eu não sei. Do almoço, gente, por aqui. Eu já almocei. Meu esposo tá almoçando agora. Dá um oi, amor. Pode ser, gente, boa tarde. Quase boa tarde, né? É. Já é por aí. Então, gente, 11 horas ainda. como eu tava falando. Bom dia. Bom dia. Como eu tava falando, gente, eu gosto de boneca, eu gosto de urso. Mas eu nunca tive, gente, falta dessas coisas. Então não é porque às vezes eu podia, porque você não teve, não sei o quê. Mas não é, gente. Eu sempre tive boneca. Minha mãe sempre comprou bonequinha pra mim. Claro, não era aquelas boneconas, porque até então, onde a gente morava, eu nunca nem tinha visto, gente, bonecão. Era aqueles bonequinhos assim, nu, só de fraldinha, com a chupetinha na boca. E a minha mãe sempre comprou, gente, pra mim essas bonequinhas. E na minha região, eu, gente, era uma das meninas mais os pais tinham condições. As minhas colegas, elas não tinham boneca, elas brincavam com a minha boneca. E até então, gente, tinha uma amiguinha minha, que por conta dela não ter bonecas, ela brincava com a minha boneca, ela começou a criar uma raiva em mim. Ela começou a criar, acho que, ciúmes, né?
Eu criança, gente, minha mãe comprava panelinha, bonequinha, e a gente brincava todo mundo. E ali, essa amiguinha minha, ela era minha amiguinha, ela vinha brincar comigo, como as outras. E ela começou a criar, gente, uma raiva em mim muito grande. Até hoje ela tem raiva de mim. Então, gente, começou a criar nela uma inveja sobre o que eu tinha, né, na minha casa. Que eu sempre tive de tudo, gente, na minha casa nunca faltou nada para mim. E ela também tinha, só que ela tinha raiva de mim. E, gente, foi criando nessa pessoa uma raiva muito grande em mim, muito grande mesmo, a ponto de até hoje ela ainda ter raiva de mim. Ela mora aqui na minha cidade, não vou esconder isso. E a gente não tem contato, gente, a gente não tem contato. Uma vez ou outra eu vejo ela assim na rua, mas a gente não tem contato. E não foi criada tudo lá junto no sítio. E ela passou a ter, gente, uma raiva muito grande de mim. Essa raiva ela levou por muitos anos, até eu namorar com meu esposo. Gente, essa menina começou a criar uma raiva em mim. E foi passando. Quando foi uma certa vez, eu já mocinha, esse que tá aqui almoçando, que é meu esposo, eu já tinha o quê? 13 anos. Eu ia fazer 13 anos, eu ainda tinha 12, ia fazer 13 quando a gente se conheceu. Aí, gente, ele chegou, eita, gente, olha fulana, lá no sítio, né? Sabe quem chegou aqui? O filho da Dona Maria, o Paulista. E até então, gente, eu não sabia nem quem era. E eu era amiga da irmã dele, da Marilce. Mas ela nunca nem me falou que tinha um irmão em São Paulo, e eu nem sabia dessa história. E ele morava em São Paulo, gente, e foi morar lá, no sítio. E a mãe dele morava lá, ele não é de lá do sítio. E, gente, as mocinhas lá, né, menina, aquelas mocinhas, eu nunca fui, gente, de sair de casa. Eu era muito presa. Ele sabe disso. Eu não saía de casa, gente. Eu não ia pra festa. Eu não ia pra bailinha. Eu não ia pra nenhum canto. A minha mãe não deixava. E essas meninas iam. E elas já sabiam o que era namorar. Eu não sabia o que era namorar, gente. Eu não sabia. Ele foi meu primeiro namorado. Aí ela chegou lá, o Paulista. E essa pessoa começou a se interessar por ele, gente. E ele se apaixonou por quem? Por mim. Pegou pesado. Gente, ele se apaixonou por mim e essa pessoa tinha afeto por ele, gostava dele. Aí, gente, aí foi que ela passou a ter mais raiva de mim. Gente, eu não tive culpa. A gente se conheceu, só via lá a história que tinha um paulista lá, né? Paulista lá, não tinha R$1 no bolso. E as menininhas tudo, sei o quê? E eu, gente, não tinha nem visto ele, não sabia nem quanto tempo ele tava lá, porque, gente, eu não saía de casa. Aí, uma certa vez, meu pai tinha uma mercearia, eu tinha 13 anos, eu ia fazer 13 anos, e eu quem abria, gente, a mercearia do meu pai. Meu pai tinha, nessa época que a gente se conhecia, meu pai já tava ficando mais, com menos posses. Na realidade, pessoal, história. deixa eu entrar no vídeo, ela era um caixa 2 de pai. Aí, gente, o que acontece? Quando ele chegou lá para comprar um pacote de bolacha, até então todo mundo já sabia que tinha um paulista na região, mas eu não tinha visto ele. Quando eu vi ele, gente, ele foi, você lembra, amor? Lembro. Ele foi na mercearia do meu pai, lá no sítio, comprar um pacote de bolacha. Você ficou tão emocionada que não sabia qual era a bolacha. Aí, gente, quando eu vi ele, foi assim, fatal. Foi amor à primeira vista. Eu não sei se ele já tinha me visto antes. Já. Mas ele foi sozinho lá, eu tava sozinha lá na mercearia. Ele foi sozinho, não foi com os primos. Comprou a bolacha, pagou e foi embora. E ele deixou a carteira, gente. Ele esqueceu a carteira no caixa. E eu fui devolver a carteira pra ele. E ali a gente se conheceu. E eu lembro até hoje a roupa que ele... Eu lembro, amor. Parece que eu tô vendo ele aqui na minha frente, gente. Com 18 anos, eu tinha 13. E... Hoje era uma pedofilia terrível, né? Não era ainda, né? Então, gente, parece que eu tô vendo ele aqui na minha frente. Com aquela roupa paulista, né? E pronto, ali se passou e daqui a gente... Quando pessoa que nós estávamos namorando. E essa menina, a gente pegou uma raiva muito grande de mim. Muito grande mesmo. Quando ela soube que realmente nós estávamos namorando. Com 2 anos que a gente namorava, essa pessoa fez um aniversário. Eu não sei porque eu tô contando isso, gente. De repente me veio essa memória. Essa pessoa fez um aniversário de 15 anos
Gente, pode, porque hoje em dia as pessoas estão isso. Gente, não. No meu tempo já existia isso. Há 35 anos atrás, que eu tinha 15, hoje eu vou fazer 50. Há 35 anos atrás, isso já existia, gente, das menininhas ser assim. Tem isso não. Eu namorei com esse daqui, ó. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a namorar com ele. Ia completar 13 ainda, né? Era, ele ia fazer 13 anos, gente. Eu pensava, na minha mente era 13 e ia pra 14. É, por aí, gente. Então, o que acontece? Essa menina, ele já não morava mais no sítio. Ele já tinha ido pra Maceió trabalhar lá. Já tinha 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de namoro. Aí ela fez um aniversário na casa dela, os pais fez um aniversário. E ela deixou bem claro, gente, na rua e pra mim e pra todo mundo, que ele era o convidado de honra dela. Ele namorava comigo, gente. E ela deixou bem claro pra todo mundo que ele, naquele aniversário, era o convidado de honra dela, de tanta raiva que ela tinha de mim, gente. E ele foi, gente, pro aniversário dela. Foi. Tá pensando que isso aqui era santinha, era? Você é minha namorada, mas ela namorava com 3. Tinha mais 3 lá viradas, não sei pra onde, não sei pra onde, não sei pra onde. Mas ele dizia, não, mas a minha namorada é você. Tá certo. Porque eu não saía de casa, gente. Eu era aquela que sempre ficava em casa esperando por ele. Gente, já existia isso, viu? Então, ela disse que ele era o convidado de honra dela. E ele foi pro aniversário dela. Tinha passado dias sem me ver. E era apaixonado por mim, viu? Imagina se não fosse. Ele tinha passado dias em Maceió sem me ver. Quando chegou lá no sítio, no sábado, era o aniversário dela. E ele foi, gente, pro aniversário dela. Passaram a noite pra lá. Claro que eu não fui convidada, né? Mas ele foi, mas os irmãos, os primos. E a cachaça dela rolou assim, ó. 15 anos ela ia fazer, ela fez esse dia. Aí, gente, quando foi no outro dia, eu disse, hoje você não tem mais namorada. A partir de hoje você não tem mais namorada. Acabei o namoro com ele, gente. Eu não quis mais saber da cara dele. Na semana seguinte, gente, teve uma festa na minha região lá. E a minha mãe não me deixava sair de casa. E essa festa, minha mãe deixou que eu fosse. E eu fui, gente, pra casa de uma colega minha nessa festa, que era mais afastado. Quando esse homem soube, gente, ele adoeceu. Você lembra, velho? Adoeceu, gente. Adoeceu, morreu. Botou pra morrer, porque eu fui pra essa festa. E nessa festa, gente, tinha um rapaz. Gente, eu era muito bonita. Eu sempre fui bonita, sempre fui muito bonita, gente. Na minha região, eu era a menina mais bonita. E as meninas tinham raiva de mim. Aí, gente, o que acontece? Nesse dia, tinha um rapaz lá que ele queria namorar comigo. E ele ficou sabendo disso. Você lembra, não? Lembro. E ele ficou sabendo que esse rapaz queria namorar comigo. E ele ia estar nessa festa. E eu ia pra essa festa. E ele ficou desesperado. Chegou até a adoecer. Veio até a ambulância pra pegar ele. Chegou até a ambulância. A gente vai levar esse homem pro hospital. E ele, olha, com um ataque cardíaco. Vou morrer. Quando soube que eu ia pra esse aniversário, mas eu nem namorei com esse rapaz. Eu nem fiquei com esse rapaz nesse dia. Nunca fiquei com ele. Mas na cabeça dele, o rapaz ia namorar comigo e ele ia me perder, claro. Porque ele era apaixonado, gente, por mim. Não era? Era não. É. Então, gente, né, essa carinha aqui hoje não foi sempre assim não, viu? Não foi sempre assim não, olha, eu comia arroiado com ele, por isso que agora, olha, ele come aqui. Aprontou muito, gente, comigo. Mas, no dia que a gente disse assim, casou, gente, o homem acabou-se. Eu acabei com a vida do homem. Gente, não sei por que eu tô contando isso, mas no dia que a gente namorou 8 anos, foram 8 anos de namoro, de tribulação. Esse homem me fez tanta raiva. Ele namorava com 3 moças. Não tem o nome da pessoa, não. Então, gente, a minha mãe começou a ter muita raiva dele, porque ele deixava eu em casa e ia namorar com as outras nas festas, que eu não saía pra festa. E eu ainda casei com um homem desse, gente. Mas no dia que a gente disse assim, gente, casamos, gente, acabou o homem. Todo mundo dizia, namorar não faz assim quando casar. Mas não, gente, foi diferente.
Mas foi o trabalho de Deus. Quando ele disse assim, hoje ela é minha esposa, a gente foi morar numa casa, gente, olha. Gente, o homem acabou-se. Eu acabei com a festa do homem. Acabei com tudo, gente. Ele não andava mais em festa, nada, gente. E depois a gente foi evangélico e pronto, até hoje, depois de crente, ele não sai, que ele não sai mais mesmo. Aí depois de crente ele virou bebê. Não sai mais pra nenhum canto, nem uma praia, esse homem não gosta de ir, gente. E é isso aí. Mas não foi fácil, não. Hoje, honra e glória para Jesus, né? hoje, gente, é assim, mas não foi assim não, viu? Eu torci a orelha, namorando, mas depois que a gente começou, depois que a gente casou, gente, ó, ali foi um basta. Esse homem sossegou. Parece não, foi coisa de Deus. Pois aí, vai. Após almoço por aqui, gente, já estou aqui no quintal. Olha lá, minha uma das coisas aqui na lavanderia. E é isso aí, gente. Foi só um pouquinho aqui no meu dia de... Hoje aqui é uma quarta-feira, gente. Gente, às vezes... É aquilo que me lembrou, né? Esse que eu acabei de contar. Lembrei do que aconteceu comigo há muitos anos atrás, gente. Às vezes acontece muito isso, né? Hoje em dia, gente, ainda acontece isso. As pessoas decidem ter raiva de você só por conta da pessoa que você é. Da pessoa que você é, da sua alegria. Eu sempre fui uma pessoa, gente, muito alegre. Eu nunca tive raiva das pessoas. Eu nunca gostei de fazer mal para as pessoas. E isso às vezes incomoda, gente. E essa pessoa, ela começou a ter muita raiva de mim. Até hoje, gente, ela mora aqui na mesma cidade. A gente não tem comunicação, a gente não se fala. E ela